É assim que Deus faz. Quando você não quer, Deus levanta outro. E eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de 1 Samuel 3, 1 Samuel no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 4. É isso mesmo. No capítulo 3, versículo 4, que diz assim: o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu. Filho meu, torna-se a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como todas as outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, ou te darão os ouvidos. Aleluia! O importante é que a gente entenda quando o Senhor está nos chamando. A história da nação de Israel, ela foi construída por grandes homens de Deus. A história de Israel, ela foi construída por grandes homens. E toda grande história, existe pessoas dentro dessa história. E Deus, ele não faz história se não tiver pessoas. Não existe pessoas sem histórias e histórias sem pessoas. E é dessa forma que funciona. Samuel começou a construir a sua história quando ainda foi entregue aos seus pais. Quando ele foi entregue no templo, os seus pais entregou Samuel no templo para Eli, como foi prometido. Ana, ela tinha um problema sério, ela não poderia ter filho. Deus cerrou a madre de Ana para não ter filho. E Ana, todos os anos, ia fazer um sacrifício em Siló, no templo do Senhor, o qual o sacerdote era Eli. Eli era o sacerdote naquela época, junto com os seus filhos, que administrava o templo. Ofni e Finéias era o filho, porém eles ainda estavam negligenciando as coisas de Deus. Olha, o profeta Eli era responsável pelo templo em Siló. Acontecia muitas coisas ali, inclusive sacrifícios, e o esposo de Ana ia até Siló uma vez por ano para dedicar sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor não estava satisfeito com Eli e os seus filhos, porque os seus filhos negligenciavam, pecavam dentro do templo, dentro da casa do Senhor. E o Senhor estava insatisfeito com tudo aquilo. E ele, quando quer fazer algo, ele junta tudo e faz algo extraordinário, magnífico, para que você entenda que ele é o Deus da tua vida. E ele é o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Deus, ele não faz simplesmente algo simples assim, não. Simplesmente ele faz algo extraordinário. O simples de Deus é muito mais do que a gente imagina. Olha isso. E Deus fez com que Ana tivesse um filho. Mas antes de Ana ter esse filho, ele aguardou Ana entender que ela precisava orar a Deus e fazer uma promessa. Porque Deus queria usar a vida da Ana e queria usar o filho que ia dar a Ana. E Ana prometeu ao Senhor, orando, Senhor, insatisfeita e triste, já sem esperança, mas orando e falando: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para o Senhor. Olha isso, era tudo que Deus queria. Era ouvir de Ana aquilo que ele já estava planejando. E Ana falou: Senhor, se o Senhor
me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. E assim aconteceu. Deus usou até a vida do profeta Eli para falar que o desejo do coração de Ana ia ser concedido. Olha, e Ana concebeu um filho, chamado Samuel. E quando Ana parou de amamentar, ela foi entregar, apresentar o seu filho ao Senhor e entregar na casa do Senhor. Plano de Deus. Porque quando você não faz as coisas de Deus de uma forma correta, Deus levanta outro. Não interessa o tempo, mas ele levanta outro para fazer a obra dele da forma correta. Se você hoje faz algo para o Senhor de uma forma negligente, imprudente e muitas vezes fazendo de qualquer jeito ou de qualquer maneira, o Senhor ele vai observar tudo que você está fazendo. E ele vai tomar uma atitude em relação a isso. Por isso que é bom fazer as coisas para o Senhor de uma forma como você estivesse fazendo para Deus. Porque nós, às vezes, irmãos, fazemos as coisas para nós mesmos de qualquer jeito. Então nós fazemos para nós de qualquer forma e de qualquer maneira. Só que para Deus a gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer da melhor forma possível. Então é melhor fazer bem feito que faz uma vez só. Porque a minha mãe falava que quando você faz mal feito, você faz 2 vezes. Você tem que fazer de novo. E isso é ruim, não é verdade? Você conhece alguém que faz as coisas para Deus de uma forma negligente? E Deus não se agrada com essa situação? Eu conheço. Eu já fiz isso. Conheço aqui a pessoa aqui, o Cário Chesman. Eu já fiz isso. Já negligenciei muitas vezes as coisas de Deus, porque fazia da forma como eu achava que era para fazer, não da forma como Deus queria que fizesse. E Eli, ele estava sendo conivente com aquilo que os filhos estavam fazendo ali no templo do Senhor. Eles estavam fazendo tudo que não era de acordo com a vontade de Deus. Adulterando, roubando, fazendo tudo errado. Administrando o templo do Senhor e ainda se aproveitando das coisas de Deus. E isso é um pecado muito grave, porque você está indo de encontro, roubando as coisas que é de Deus, fazendo o seu pecado dentro da casa de Deus. E o Senhor ele resolveu fazer com que Samuel ficasse no templo, fosse gerado. Deus fez um milagre na vida de Ana. Ana passou a ser uma mulher feliz e ele passou a ser um homem segundo a vontade de Deus ali naquele lugar. E Eli criou aquele rapaz como fosse um filho. Ele dormia dentro do Santíssimo, ali perto da arca, porque ele adorava estar na presença de Deus. Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Samuel não tinha um encontro com Deus. Samuel até pregava, Samuel até ministrava, mas Samuel ainda não tinha um encontro com Deus. Não que Samuel estivesse pecando, mas eu vou falar que trazer para o dia de hoje que tem pessoas no meio de nós que ela prega, porque ela tem uma vocação, uma eloquência boa, ela ensina, porque ela tem uma vocação de ensinar, um dom de ensinar, mas ela não ouve a voz de Deus, ela não ouve a voz do Senhor, ela faz porque ela usa o seu intelecto, aquele dom, para poder utiliza o seu dom para poder fazer aquilo que é da obra do Senhor, mas muitas vezes não ouviu ao Senhor. Eu sempre, quando vou ministrar, eu tento ouvir o máximo a voz do Senhor. Eu tento sempre ouvir, ser sensível à voz do Senhor, porque eu não sou um pregador. Eu não sou aquele cara eloquente, aquele cara que tem um português correto, que tem um pensamento rápido. Não, muitas vezes eu tenho dúvidas em falar uma palavra correta, em errar um pronome, um sinônimo, um antônimo. Eu não tenho esse raciocínio rápido. Bem porque eu sempre passei com 5. Eu nunca fui acima da média, eu sempre passei na média. Depois de velho que eu tentei estudar um pouquinho mais para poder ser um pouquinho, um 5,5, que hoje é o que sou. Mas sempre fui abaixo da média. Mediano, sempre passava ali empurrado. Às vezes os professores me ajudavam. E assim acontecia com a minha vida. Mas hoje eu tento ser o máximo dependente de Deus, porque sabendo de mim que eu não tenho capacidade nenhuma. Mas eu vejo que Deus, quando Ele me dá essa autoridade, eu vejo que é algo sobrenatural que acontece. Que através da minha vida, vidas são impactadas. Mas não é por causa do intelecto do Cário, não é por causa da esperteza do Cário, não é por causa das coisas do Cário, não.
é por causa de Deus na minha vida, porque eu sou simplesmente um cário. Mas quando eu ministro esta palavra, a palavra é poderosa e sai da minha boca. A palavra de Deus sai da minha boca. A palavra é poderosa e reveladora. Por isso que impacta a tua vida. Por isso que traz uma divisão na tua vida. Por isso que traz uma sustentação na tua vida. Não é a palavra do Caio. O que te alimenta é a palavra de Deus. Porque a gente estuda para passar essa palavra. E quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a se alimentar mais. Porque quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais forte a gente fica. Samuel, o filho que nasceu por causa da aliança que a Ana fez com Deus. Ele era um menino e ele foi entregue para o templo. Observe que o nome Samuel, ele termina com El. E-L. E tem um nome de Deus que fala assim, ó, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Samuel, ele tinha 2 letras do nome de Deus. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Isso fez com que Deus liberasse algo sobre a vida de Samuel. Para que Samuel fosse um substituto de Eli. Samuel não era filho de sacerdote. Preste bem atenção. Samuel não era filho de sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que ser filho de sacerdote, da linhagem de sacerdote. E Samuel não era. Ana e seu pai, o pai de Samuel não era sacerdote, era simplesmente um homem comum, que ia fazer o sacrifício, um homem temente a Deus, que ia fazer o sacrifício todo ano. Porque a Bíblia fala que existia a linhagem, que Deus deu essa autoridade a Arão lá no tempo de Moisés. Lembra disso? Que ele falou que Arão, a linhagem de Arão ia ser sacerdotal. Então os seus filhos iam herdar essa linhagem. E todos os filhos dos seus filhos. E assim ia ser em geração em geração. E Samuel não tinha nada a ver com isso. Quem era da linhagem de Arão era Eli. E quem era da linhagem de Eli era Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que eram para ser os próximos sacerdotes. Mas quando Deus levanta você, quando Deus levanta alguém, e esse alguém não dá mínima para aquilo que Deus está fazendo, que Deus precisa fazer através de você, se você não faz da forma correta, Deus levanta outro, independente da linhagem. Você entende isso? Independente da linhagem, Deus levanta outro para suceder no seu lugar e honrar o nome dele. E Samuel, ele veio para poder quebrar muitos paradigmas. Ele foi criado no templo, Eli criou ele, e logo ele se tornou um sacerdote e juiz. Deus chamou para uma grande obra. Você lembra do rei Saul, que foi levantado? Ele saiu para apacentar ovelhas e quando voltou rei de Israel. Saul, ele reinou acho que por 35 anos, se eu não me engano. Saul reinou por muitos anos, mas por poucos anos de reinado, o Senhor se afastou de Saul. Samuel, ele foi um profeta ao qual levantou, que ungiu Saul, aceitou a Saul e ungiu Davi. Samuel, ele estava nessa época. Samuel era juiz na época. Só que o povo não queria Samuel como um juiz, e sim como profeta. Mas como juiz, não. Mas quando o Senhor rejeitou a Saul, levantou outro rei, Davi. E Davi, o Senhor fala que é o homem segundo o seu coração. Davi tinha defeito? Tinha. Mas Davi honrou o nome de Deus até o final da sua vida, bem porque ele teve um sucessor, Salomão. Depois de Salomão ele andou nos caminhos muito tortuosos, e depois de Salomão houve uma separação, uma divisão, reino norte, reino sul, Judá e o restante, e Benjamim e o restante das tribos. Uma ficou no norte, 2 ficaram no norte e o restante no sul. Mas houve essa divisão por causa de uma desobediência de Salomão. Salomão, ele no final da sua carreira, ele começou a introduzir deuses dentro do palácio, dentro de Israel, e o seu povo começou a ficar com a cabeça confundida e não concordando mais. Depois que Salomão morreu, que o seu filho assumiu, o povo não quis mais, então ficou uma divisão.
Mas antes disso, Saul ele tinha esse poder de ser chamado rei de Israel. Mas ele desobedeceu a Samuel. Ele desobedeceu a Deus e quis fazer o papel de profeta, fazendo sacrifício no lugar do profeta. E Deus falou para Samuel assim: você não sabe que eu não quero mais Saul? Eu rejeitei a Saul e agora eu já procurei o rei e já encontrei o rei. E esse rei era Davi. Samuel ele foi um cara que tinha uma visão muito ampla. Imagina todas as vezes que quando Samuel era pequeno, preste bem atenção, quando Samuel era pequeno, todas as vezes Ana levava uma túnica para ele. Essa túnica, ela simbolizava algo profético, sacerdotal, era uma túnica sacerdotal. Mas Ana também sabia que Samuel não era filho de sacerdote, que o seu esposo não era sacerdote, mas ela levava porque ela sempre o abençoava, ela sempre profetizava sobre a vida de Samuel, e todo ano ela voltava para levar uma túnica para ele. E Deus, quando falou com Samuel, falou para ele assim, Eli, no próximo capítulo aqui, deixa eu só colocar aqui, no próximo capítulo, naquele mesmo dia suscitarei contra Eli. Depois que Deus levantou Samuel, que Samuel estava pronto, ele falou, naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Então Samuel, no dia seguinte, ele foi lá e abriu as portas do templo, independente do que estava acontecendo, do que aconteceu com Eli, do que ia acontecer com seus filhos, tudo isso, porque ele já sabia para que Deus o chamou, e ele estava sendo treinado para assumir o sacerdócio. E isso é importante, irmãos, quando você não faz algo, vai ter alguém que faz por você. Teve uma vez que Deus estava me usando em profecia, muitos anos atrás, e ele falava assim para mim assim, fala para essa pessoa isso, e eu ficava com aquele temor, com medo, até me gelava todo, suava frio, e eu não falava porque achava que era coisa da minha cabeça, não tinha uma experiência, não tinha uma intimidade real com Deus, entender aquilo que Deus estava falando comigo. Quando eu não falava, vinha uma outra pessoa, falava para aquela pessoa do meu lado as mesmas palavras que Deus estava falando comigo. Quando você não usa o dom que Deus te deu para fazer aquilo, ele para. E teve por um período, eu fiquei muito calado, porque o Senhor não falava mais nada para mim. Olha isso. Por causa de uma negligência minha, por causa de algo, de uma omissão minha, o Senhor parou de falar. Simplesmente Eli não ouvia mais a voz de Deus, porque ele era negligente, omisso, e assumia tudo de errado que os filhos faziam. E Deus fez com que, no versículo 12, ele falasse para Samuel, que naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, porque já tinha avisado, e começarei e acabarei. Você vê? Deus falava com ele, mas ele não ouvia. E quando Deus parou de ouvir, ele achou que estava tudo bem. E não estava. Não é porque Deus não está falando contigo que está tudo certo, não. Tem coisas que você precisa ouvir. Mas se você não ouve mais, peça ao Senhor para Ele começar a falar contigo. Assim como eu comecei a pedir para o Senhor para falar comigo. Fala, Deus, me traz de novo essas revelações, Senhor. Fala comigo. Senhor, eu quero ouvir, eu quero estar sensível à Tua voz. E o Senhor voltou a falar comigo, mas também hoje eu não tenho mais filtro. Se o Senhor falar para mim algo que é para falar para alguém, eu vou lá e falo. Eu não fico mais nessa não. Entendeu? Deus está mudando o pensamento da tua vida. Deus está mudando tudo que você coloca hoje como negativismo. Deus está mudando para um positivismo, para que você entenda que você pode. Às vezes não é nem negligência, às vezes é pensamentos negativos que fazem com que nós achamos que somos incapazes de assumir algo na presença de Deus.
Às vezes a gente acha que pelo que a gente fez no passado, a gente hoje não é digno de entrar na presença de Deus. E não é desse jeito. Davi, ele se arrependeu de tudo que ele fez. Davi, ele merecia um castigo muito grande, ao qual também recebeu. Mas ele merecia muito mais aos nossos olhos. Por quê? Porque Davi errou demais. Davi, ao invés de estar na guerra, estava na janela. Davi estava adulterando, matou o esposo, matou o marido da mulher para ficar com ela. Fez algo muito errado, negligenciou algumas coisas, adulterou, mentiu, matou. Mas uma coisa que Davi ele teve foi coragem de pedir perdão. Ontem eu falei na casa de recuperação, que ontem foi um culto maravilhoso. Você ainda que não foi na casa de recuperação, vá toda quarta-feira. A gente está lá num culto maravilhoso, naquela casa lá é fantástica, a presença do Senhor é palpável. E ontem eu falei que o que nos leva para o inferno não é o pecado. O pecado não nos leva para o inferno. Ah, Cário, mas eu posso pecar? Não. O que você não pode é não se arrepender do pecado que você fez. O ladrão na cruz tinha um que falava um monte de besteira, sem arrependimento nenhum, mas o outro pecou, mas ele se arrependeu. E Deus falou assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele se arrependeu. Ele falou para o cara do lado, para o outro ladrão, falou assim: nós fizemos algo para estar aqui, ele não. Mas ele entendeu que tudo que ele fez ali merecia um castigo, e ele estava arrependido daquilo e entendendo que Cristo era o Senhor. Então as coisas começam a mudar. O que nos leva para o inferno não é o nosso pecado, porque nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, nós vivemos no pecado. Só que o que nos justifica é o arrependimento, que o Senhor fala, que Ele lançará no mar do esquecimento toda a nossa iniquidade. Quando nós nos arrependemos, quando a gente dá a volta e se entrega ao Senhor, quando a gente se converte. A conversão, ela é a volta. Você volta pelo caminho que você estava, mas convertido, com outro pensamento. Deus não esconde a túnica de quem está crescendo. Deus não economiza unção para quem está crescendo. Deus não prende ministério para quem está crescendo. Deus simplesmente, Ele faz tudo aquilo que você está buscando. Se você busca, você encontra. Se você bate, a porta abre-vos-á. Se você clama, o Senhor está próximo de ti. Então, não negligencie o dom que Deus te deu. Não esconda, não seja omissa, não aceite. Por mais que seja errado, não aceite. Você aceita a pessoa, você ama a pessoa, mas se ela está errada, você não é obrigado a aceitar. Ofni e Finéias era filho de Eli. Ele amava os seus filhos, mas ele não tinha que aceitar as suas transgressões. Ele tinha que repreender, assim como Deus repreende as nossas vidas quando nós estamos errados, assim como nós colhemos aquilo que plantamos, e é dessa forma que Deus faz. Samuel, ele não tinha problema na casa do Senhor. Muitas vezes nós achamos que por estar com um cargo eclesiástico, nós achamos que não devemos fazer mais nada na casa de Deus. Samuel, ele foi separado, Deus falou com ele fazia muitas coisas na casa do Senhor, inclusive varrer chão, abrir porta. Ele fazia a limpeza na casa do Senhor. Ele não tinha com que se envergonhar de estar fazendo algo para Deus. Você entende isso, irmãos? Muitas vezes nós temos um cargo no nosso emprego, na nossa empresa, temos um cargo na nossa igreja, e muitas vezes nós achamos que somos patente. No reino de Deus, o maior é o menor, é o que dá o exemplo. Entende? No teu trabalho, se tiver algo para fazer, que seja lavar um banheiro, lavar um pano, passar um pano, varrer, faça. Isso não é desmérito para ninguém, nem vergonha. Tem gente que louva, está na casa do Senhor, mas não ouve a voz do Senhor. Tem gente que louva, mas é da boca para fora. Como eu disse no começo, tem gente que prega, mas é porque é bom de oratória, até estudou uma oratória. Mas lá fora, não vive o que prega, e nem sente o desejo de viver o que prega, porque quer só emocionar, e emoção não muda a vida, irmão. Tem gente que nasceu no lar evangélico, mas até hoje não tem intimidade com Deus. Até hoje nunca ouviu a voz de Deus. Então, meus irmãos,
não tenha o desprazer, não tenha o desprazer de ser substituído por alguém, por algo que você deixou de fazer. Faça, use conforme as tuas forças, faça conforme as tuas forças de todo o teu coração. Não deixe de fazer porque a outra pessoa não fez. Não deixe de louvar porque a outra pessoa não louvou. Não deixe de orar por alguém porque a outra pessoa não orou. Não deixe de fazer algo porque alguém não fez. Preste bem atenção, o seu nome é único, o seu DNA é único, a sua mãe é única, o seu pai, a sua família é única, não existe outra. Então você tem um nome, você tem uma data de nascimento, você tem um tipo sanguíneo, você tem um DNA. Então quando Deus te chamar para fazer, ou alguém te determinar para você fazer algo, faça, independente se o outro não fizer. A minha mãe sempre falava para mim assim: Cário, entra. E eu falava: mãe, mas todo mundo tá na rua. Ela falava assim: teu nome é como? É Eucário. Então, não é todo mundo. Tem sobrenome todo mundo no teu nome? Não. Então entra, por favor. Era desse jeito que ela fazia comigo, e é assim que Deus faz com a gente. Ele nos chama pelo nome. Deus, Ele nos chama pelo nome. Então nós temos que entender que o Senhor, Ele nos conhece e sabe quem somos e o que podemos fazer. Se Ele te levantou, se Ele colocou algo na tua mão para fazer, é porque você pode. E se você pode, faça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Então nós temos que entender que aquilo que o Senhor preparou para nós, aquilo que o Senhor nos determinou para nós, nós temos que fazer. Aquilo que o Senhor nos separou para fazer, que nós façamos com alegria. E se tiver dificuldade, passe pela dificuldade com dignidade. E Deus vai te honrar grandemente em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, por estarem comigo aqui nessa live e ter se alimentado com esses 30 minutinhos da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça sobre ti a sua luz e lhe dê a paz. Que hoje você possa ter o sono do justo. Que hoje o Senhor possa te visitar durante o teu sono e te dar revelações, te dar palavra, te dar ministrações, te dar louvor, te dar adoração, porque Ele te dá e você devolve para Ele. É desse jeito que Deus faz, irmãos. Deus tem feito cada coisa nas nossas vidas. Quando a gente se coloca à disposição, eis-me aqui, Senhor. O Senhor, Ele faz um teste, se coloca à disposição do Senhor. Fala: Senhor, estou aqui. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Assim como o Cário fica falando naquela live lá que ele é usado, usa a minha vida também. Se coloca à disposição. Não faça nada aleatório. Faça com propósito. Que quando você faz com propósito, o Senhor também assume um compromisso na tua vida, contigo e com os teus sonhos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, viu, meus irmãos? Fiquem